continua falando sobre esse assunto, repercutindo aqui agora no estúdio. A gente convidou o advogado Carlos Eduardo Machado, que é presidente da Comissão de Direito Penal da OAB do Rio de Janeiro. Carlos, muito bom dia. Bom dia, Luciano. E aqui com a gente também está o especialista em Direito Internacional, o Siddhartha Legale. Está desde cedinho aqui os dois também, a gente está acompanhando desde a chegada de Pisolato em São Paulo e agora também repercutindo essa situação aqui. Ir para o complexo da Papuda é uma garantia que o governo brasileiro deu em termos de condições de presídio para conseguir essa extradição. Isso significa que ele vai ficar no complexo da Papuda durante todo esse tempo do cumprimento da pena? Foram dadas duas opções. O complexo da Papuda, onde outros presos do processo do mensalão já cumpriram pena, e também uma opção de um presídio em Santa Catarina, caso ele deseje cumprir a pena próximo à família dele, que é um direito do preso. É um direito do preso. Agora, o sistema prisional foi bastante questionado, né, em termos de direitos humanos, na Itália. A gente sabe que é um problema complexo e que pode ser questionado, vamos dizer, depois desse acordo. O governo italiano ainda pode questionar as condições do presídio, a condição que ele está sendo mantido aqui? Imagino que não, é uma questão de cumprir o termo de compromisso que ficou fixado na extradição que o Brasil, enfim, acordou com a Itália. Eventualmente é uma questão de ver se está sendo cumprido tanto o termo quanto a lei de execução penal. Agora a gente sabe que é o fim de a gente está chamando de novela porque, né, foram vários capítulos aí com enredos realmente dignos de novela, né? Fuga do país, uso de documento falso. O Pisolato foi preso na Itália, ele estava na prisão de Modena pelo uso de documento falso, falsidade ideológica e documentação falsa, né? Uso de documento falso. E essa pena, no caso, de cumprimento lá, né? Não tem uma relação direta com um mensalão aqui, mas ela pode ser abatida. Há uma interação dessa pena aqui no Brasil? Sim, tem um instituto no direito penal que se chama detração. Então, o tempo que o preso está detido provisoriamente, seja durante o processo, seja para se decidir uma extradição ou não, conta como tempo de cumprimento da pena. Então, vai haver a contagem desse período dentro do período total da pena dele. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses, ele então precisa cumprir 2 anos, 1 mês e 5 dias para poder pleitear a progressão de regime. E terá que pagar a multa também imposta de R$1.316.000, para ele então progredir para o regime semiaberto. Eu acredito que ele queira cumprir a pena em Brasília, porque em Brasília há uma norma que é ímpar no Brasil, que quando o preso progride para o regime aberto, tendo em vista a inexistência de estabelecimento lá, eles concedem a prisão domiciliar. Então, como os outros presos do processo mensalão, acredito que ele também vai preferir ficar em Brasília para, depois do regime semiaberto, ser agraciado com a prisão domiciliar ao invés do regime aberto. Bom dia, doutor Siddhartha. Bom dia, doutor Carlos Eduardo. Bom dia, Luciana, também, que a gente não se falou ainda, bom né? Dia. Bom dia. Doutor Carlos Eduardo, uma outra condição imposta pelo governo da Itália para extraditar Pisolato é de que, mesmo preso no Brasil, ele receberia toda a assistência consular da embaixada italiana. Gostaria de saber em que consiste essa assistência consular e se ele vai ter algum tipo de privilégio na Papuda em relação aos outros presos por ter dupla cidadania. Não, a assistência consular, ela consiste em visitas periódicas do cônsul ou representante do consulado na penitenciária para ver as condições em que ele está e as necessidades pessoais dele. Sabonetes, roupas, são necessidades diárias que o preso tem e nada além disso. É importante lembrar também que ele tem dupla cidadania, ou seja, ele é cidadão tanto brasileiro quanto italiano, de modo que qualquer cidadão italiano pode pedir essa assistência, esse acompanhamento no cumprimento e respeito de seus direitos, porque ele tem essa cidadania italiana também, ele também é nacional italiano. Nesse caso, por exemplo, essa assistência consular, verificar, por exemplo, que algum tipo de direito que foi estabelecido, né, nesse acordo de extradição, ele está sendo ferido. Quais seriam as consequências disso? Eventualmente uma nota técnica, enfim, da própria embaixada ou consulado criticando esse descumprimento. Agora, é óbvio que a Itália não tem jurisdição sobre o território brasileiro, então ela não vai poder desfazer um ato do contrato que estaria desrespeitando a soberania brasileira. Então, estaria invadindo o que se chama no direito internacional de imunidade de jurisdição, ou seja, o que é possível fazer no próprio judiciário brasileiro, pedir que sejam respeitados o termo de compromisso da extradição e a legislação pertinente.
Já queria fazer uma pergunta para o senhor, Carlos também pode responder. É claro que o tratado de extradição, normalmente, quando ele é firmado entre dois países, eles buscam aí interesses comuns, né? Mas em alguns pontos, né, claro que a relação política internacional, a diplomacia internacional também vale. Como é que os senhores avaliam, né, esse acordo de extradição, especificamente do Pisolato para o Brasil? Qualquer extradição, o tratado de extradição, tem uma certa sinergia e tensão, ou seja, é uma sinergia, mas é tensa. Ao mesmo tempo que se estabelece um tratado e se quer cooperar, enfim, nessa relação internacional para que o eventual nacional seja trazido de volta e puna, ao mesmo tempo isso gera uma série de relações e incidentes diplomáticos. No caso do Pisolato, ele tem essa dupla cidadania, tanto brasileiro quanto italiano. Então gera essa tensão entre as jurisdições. Quem vai ser competente? E daí surge esse conflito, essa tensão. É importante colocar que essa assistência consular não é específica para o Pisolato. Todos os presos estrangeiros recebem essa assistência consular. As pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes, as mulas, sempre os consulados dão assistência quando estavam presos aqui na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E essa questão do tratado, a extradição, ela fixa limites, né? E esses limites devem ser respeitados pelo governo brasileiro. Doutor Siddhartha, nos próximos dias os advogados de Pisolato devem ingressar no STF com um pedido de revisão criminal. Na prática, isso seria um pedido para um novo julgamento, né? Agora, para isso, o condenado precisa apresentar uma nova prova. E se essa prova for, por exemplo, uma bravata, não for consistente, isso pode complicar ainda mais o condenado? Pode complicar ainda mais o Pisolato? Não tem essa revisão penal para piorar. Ou seja, não é possível isso. O direito penal tem esses princípios, enfim, de não reformar-se impédios. O termo técnico é um pouco um juridiquês desnecessário, mas diz basicamente isso, ou seja, não tem reforma para pior. Então, a única coisa que é possível é, eventualmente, revisar e abater a pena, mas o que eu acho improvável. Enfim, isso não deve acontecer, até porque todas as instâncias foram percorridas, se respeitou o devido processo legal, ampla defesa, enfim, agora é uma questão de cumprir a pena mesmo. Carlos, a revisão é um recurso exclusivo da defesa. Então, daí a coisa só pode evoluir para melhor e jamais para piorar a situação daquele que está pedindo a revisão do seu processo. O que a gente vê aí é que é muito difícil num processo desse porte, dessa envergadura, que haja efetivamente a essa altura alguma prova nova que vá mudar o rumo, a decisão com relação àquilo que o Supremo já estabeleceu. O pedido de revisão criminal, ele não instaura automaticamente esse novo julgamento, né? É preciso que, por exemplo, uma prova nova seja apresentada e que ela seja consistente. É preciso que seja apresentada uma prova nova. Não seria um julgamento como o outro que foi realizado, seria exclusivamente de quem pede a revisão pelo Supremo Tribunal Federal, e eu acho muito, muito difícil que efetivamente isso venha a ser efetivo. Normalmente, que tipo de, para esses crimes, por exemplo, ali, né, que ele foi condenado, o Pisolato foi condenado, que tipo de prova poderia surgir a ponto de ter essa consistência suficiente para abrir um novo processo? Via de regra, a prova da revisão é uma prova de negativa da participação do acusado em algum delito. Então, é o que tradicionalmente ocorre numa revisão criminal ou da consumação. A revisão teria que ter um erro grosseiro na aplicação da lei. Mas, via de regra, os tribunais não aceitam uma nova avaliação jurídica do caso como na revisão criminal. Eles acham que seria uma nova apelação e isso efetivamente não vai adiante. Embora haja previsão legal, não é aceito, não reconhecido pelos tribunais. Tem que ser uma prova nova, uma prova efetivamente significativa, expressiva, produzir sobre o crivo do contraditório. Então, é muito difícil que efetivamente surja a essa altura essa prova nova. Até porque também no Supremo, quer dizer, é um colegiado, é uma decisão em colegiado, muito provavelmente é difícil questionar qualquer tipo de decisão onde o processo do mensalão levou-se anos de discussão, levou-se anos para chegar à condenação. É muito difícil você questionar um colegiado que sustentou um processo desse com muito embasamento e durante muito tempo, né? Com certeza, assim. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra, se não permanente, pelo menos, a última palavra provisória dessa rodada deliberativa. Se chegou
ao fim de uma determinada instância. E a parte disso é um tribunal que tem gozado de uma reputação institucional de seus membros muito grande. Quem é indicado e quem compõe esse colegiado são pessoas com um notável saber e reputação ilibada, que são os requisitos constitucionais. Então, realmente, isso é muito difícil reverter, tanto do ponto de vista jurídico, é a última instância, quanto do ponto de vista mais político ou moral, pela reputação que o tribunal tem. Tá certo. Ana, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta, mas eu já tenho imagens aqui do Globocop já chegando, na verdade é aí do solo, já do comboio chegando no complexo da Papuda. É um comboio aí de 3 viaturas, a viatura do meio é a viatura blindada, onde está Henrique Pisolato. Então, chegando aí no complexo da Papuda às 10 horas e 26 minutos. Lembrando que todo esse processo de extradição começou ontem aqui no Brasil. Pisolato chegou às 6h25 da manhã no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, e não passou pelo processo de imigração tradicional de entrada no Brasil. Primeiramente, os outros passageiros da aeronave, eles desembarcaram. Pisolato foi o último a sair, saiu pelas portas do fundo da aeronave, seguiu, então, ali por procedimento de entrada no Brasil, separadamente na sede da Polícia Federal no aeroporto, e daí depois, então, seguiu para Brasília, onde fez o exame de corpo de delito, e agora chegando, então, ao complexo da Papuda, cerca de 30 quilômetros, mais ou menos, do plano piloto, no Distrito Federal. Ana. A minha curiosidade, Luciana, é o seguinte: eu gostaria de saber quem paga por todos esses gastos com o processo de extradição. O governo brasileiro, o governo italiano ou o próprio Pisolato? Esses gastos não são só com a viagem da Itália para o Brasil, tem os custos da tradução do processo de português para o italiano, tem as passagens, tem as diárias dos delegados, também dos policiais federais que precisaram viajar para acertar os detalhes da extradição. Isso tudo tem que entrar no cálculo. E quem paga por isso, doutores? Olha, eu acho que vai ser o poder público mesmo quem vai pagar. As viagens dos agentes brasileiros para lá vai ficar por conta do governo. Não vejo previsão de que o acusado venha pagar por isso. Quando ele é condenado, ele paga as custas do processo, mas no processo de extradição, eu nunca vi acusado nenhum ser obrigado, o extraditando, ser obrigado a pagar as custas desse processo. Até porque a extradição, em que ela consiste? A retirada compulsória de um cidadão de um país para outro, ou seja, um ato de soberania. Então, quem vai arcar com isso é o próprio governo. Enfim, a Procuradoria-Geral da República arcou com a tradução e com os recursos na Itália. Aqui é a mesma coisa. Se vê, como a Globo News acabou de retratar, o carro é da Polícia Federal, que tirou ele do aeroporto até, enfim, o complexo penitenciário. Só para a gente encerrar, então, vamos, a partir de agora, o cumprimento da pena começa a ser contado aqui no Brasil a partir de hoje, e com essa possível subtração da Itália. Então, é isso mesmo. Isso, incluindo os dias que ele ficou detido na Itália, aguardando a decisão sobre a extradição ou não. Nós vemos aí, parece que já tem um cálculo que ele completaria o período em junho do próximo ano, 2016, os 2 anos, 1 mês e 5 dias, para que ele possa progredir de regime. Passar para o regime semiaberto, que seria o quê? Ele poderia sair durante o dia para trabalhar e ficaria recolhido no período da noite e nos finais de semana também. Só que a gente está terminando, então, essa novela do Pisolato, enfim, extraditado, indo para o presídio, o último condenado do Mensalão, então, já começando então, a cumprir pena no Brasil. Como é que você avalia a relação Brasil e Estados Unidos nessa negociação toda? Bom, acho que assim, tem uma questão envolvendo as operações financeiras, etc., mas a relação é mais entre o Brasil e a Itália mesmo, enfim. E aí tem uma série de tensões, enfim, diplomáticas que já vêm de longa data, enfim, Batiste, o próprio Pisolato, enfim. Nesse caso, acho que as arestas foram bem aparadas, né, Tom Carlos?